fui a Antenor e pedi para que ele me indicasse como representante da Associação Comercial junto ao Pacto do Rio. No dia em que aqui cheguei, no dia 29, graças a essa indicação dele e a aceitação que a Eduarda me deu nessa caminhada que ela se iniciou de uma forma até muito solitária, mas depois hoje muito mais solidária do que a gente possa imaginar, que move gregos e troianos, esse mesmo quadro nos leva a poder ousar. Ousar como? Como instituição. Nós queremos ser a mais importante base de mobilização na direção de construir uma cidade competente, segura e competitiva a nível global. Queremos ser um ninho para colocar todos os possíveis bases de cabeça das redes nacionais. Nós queremos ser a rede das redes. Para fazer isso, ao chegar aos jovens que nós mobilizamos, eu encontrei a luz. Encontrei que luz? A simplicidade. Eu aprendi, não era onde, quando e como fazer, mas por que fazer. Por que você está fazendo isso, Paulo? Essa indagação veio dos jovens para mim. Eu quase que respondi, por conta de vocês, é que eu estou trabalhando nesse sentido. E eles disseram, deixa a gente fazer esse desenho, e é esse desenho, essa proposta que eu vou pedir para o Matheus Aguiar, presidente do nosso conselho, fazer a sua apresentação. Há um programa dentro da área do Biro de Convenções, que é uma criação nossa também atrás da Associação Comercial, de fazer uma referência por marca de referência de nome. Não sei se vocês sabem, a própria prefeitura está hoje atrás de uma emblemática para endereço de internet. Em vez de ser o .com .br, vai ser .gov.br, vai ser .rio. E você vai ter o seu endereço com essa referência para o mundo inteiro. Eu acho que isso é um ganho. Aí começamos a discutir a referência de marca, como é que a gente faz. Aí chegamos à conclusão que a adoção oficial da cidade e do estado de RJ, você consegue falar bem no Brasil. Você vai até a outra esquina e fala RJ, o cara diz que é Rio de Janeiro. Mas você sai fora da fronteira, você não sabe o que é RJ. R-I-O, você sabe. Nós vamos adotar a RIO, porque o ponto Rio vem, além do ponto Rio vir, vai vir também uma série de ações que consequências vão dar essa referência. Aí resolvemos propor a mudança da nossa sigla ser AC Rio. Aí falamos para Minas, que também tem AC Minas, e assim vai. Eu tenho a impressão que a gente começa com uma nova visão. Estamos mantendo, isso foi também homemade. Não houve nenhum tratamento externo, para vocês verem, a prática da casa pode chegar até a ter esse tipo de consequência. Essa marca veio pelo debate interno do pessoal da casa. A preservação daquela simbologia. Nós não abandonamos o brasão continua, ele é eterno, ele vai ser a vida inteira, mas a referência de papel é isso. Por quê? Nós chegamos à conclusão que na fotografia, por exemplo, do nosso almoço, Bradesco aparece legal, mas você não consegue ver que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Você vê que é uma emblemática, mas você não lê. Essa você vai ler. Você vai ter exata medida do que é a Rio, e dentro desse processo a gente vai começar a nossa mobilização. E mais do que nunca a gente quer ser a associação que é do Estado. O César Vasco gostou da ideia, a gente aprovou e vamos em frente. A operação em si com o SEBRAE também pode ter esse tipo de ação e essa sigla, porque o SEBRAE também é o SEBRAE Rio. Então essa ação é uma forma de você se apresentar, porque não é um SEBRAE RJ. Essa operação é uma operação que nos leva à primeira consequência nossa desse quadro que foi apresentado pelo final da apresentação do nosso Matheus e que segue ali. Eu não sei se vocês conseguem ler aquilo pequenininho, conseguem não, né? A gente vai ter que mudar isso, Valéria.
vamos fazer essa mudança, porque, inclusive, se tivesse numa tela de celular, a gente fazia um negocinho assim, aumentava, né? Mas não dá para fazer assim, não aumenta. Mas, na verdade, a primeira coisa é elaborar um plano de trabalho. Ou seja, esse é o primeiro passo que os conselhos deverão fazer para uma proposição em si. Algumas delas já estão em curso, alguns dos conselhos já estão trabalhando para que isso ocorra. A forma de agenda integrada de eventos é uma coisa que é sensacional, é importantíssima. O nosso Celso está saindo do lugar em que está indo para o 12º andar para ser vinculado à sala ao lado da Secretaria e ao lado da área de comunicação. A gente vai estar tratamento, a área de eventos e a área de conselhos no mesmo nível. É uma atividade que vai ter que ser acelerada e concentrada numa forma administrativa mais dinâmica, para a gente poder combinar peças, como a gente faz exatamente no puzzle. Você tem que fazer algumas coisas entrarem antes. E a melhor forma de entrar antes é a moldura, porque você tem linha reta, você sabe exatamente qual é a peça. Depois você vai para o meio, porque as peças são mais complicadas e se encaixam de forma diferenciada. A outra forma é identificar e inspirar ações que sejam de pessoas ou de organizações, visando o desenvolvimento socioeconômico, a cocriação e a colaboração, que foi um elemento que ele falou aqui, com ênfase, e ativar a conexão de redes. Aí nós não temos nenhum problema, porque já engajamos. Como é que a gente engajou? Na primeira forma, associações comerciais, nós resolvemos a reconversão delas para casa. Ou seja, nós tomamos posição na confederação, estamos relacionados com uma 28ª forma de assento dentro da CACB, estamos dentro de um processo de decisão combinado com as demais federações, no mesmo nível que as federações do resto do país. Então, essa primeira posição é uma posição que nós achamos que seria da maior conveniência. Começou, inclusive, na posse. Dentro desse quadro, já tivemos 2 reuniões em Brasília, e a sequência é que houve, ao lado disso, um outro passo consequente, também ambicioso, que foi a área nacional nos abraçar. Isso vai refletir em cima da reestruturação da área internacional da Associação Comercial. A CACB entregou para nós a rede das associações comerciais do Brasil, que são 2.300, para nós lidarmos com essa rede diretamente, trabalhando o que chama a vocação do comércio de tanto entrada quanto saída. Então, vamos ser a cabeça de chave da representação internacional do sistema das associações comerciais do Brasil. Isso começou dentro de um quadro inicialmente entabulado, até foi no próprio dia que o Antenor fez uma reunião do Conselho Superior. Eu estava numa outra sala com o pessoal que está aí ao lado, que eram esses 2 diretores internacionais da ICC, trabalhando a ideia do Brasil e do Rio ser candidato a ser sede da reunião mundial em 2019 de todas as associações comerciais do mundo. A próxima vai ser em Sydney, na Austrália. Isso já está, digamos assim, aceito, partilhado, e nós vamos conseguir conduzir. A segunda parcela, eu passei direto? Não, agora é a rede municipal. É aquela da regional em seguida? Depois da municipal. A regional vem depois da municipal? Vem. Tem que corrigir, tem que botar a regional depois da municipal. Tá bom, então vamos passar para a regional. Não. Vai ter uma série de imagens. Bom, vamos falar da municipal, que até é super importante. Aí tem 3 elementos da composição nossa. Desses 3 elementos, 2 fisicamente vão estar internos no nosso prédio. Ou seja, o Rio Negócio já está no 10º andar, já tem um caminho que a gente está seguindo com eles, que é a Casa Rio. Vai ser um trabalho a ser feito junto com o processo da área das Olimpíadas, casado com eles vão ter um outro ponto de referência além do nosso, mas nós vamos passar a ser uma base para fazer uma espécie de um nest, de um ninho, para que as empresas, os empresários de associações que venham durante esse período de outubro agora a outubro do ano que vem, ao Rio de Janeiro, serem recebidos como um ponto de ação e negócio. Estamos também elaborando uma ação em partilha com o próprio SEBRAE, que tem aqui também no prédio esse mesmo programa como sendo um dos subprogramas da atividade do SEBRAE.
A parte do Pacto do Rio foi esse saldo de primeira linha que nós tivemos quando nos encontramos com a Eduarda Larroque na construção dentro do IPP do que seria esse programa. Esse programa cresceu. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou depois, para terminar, convidar para que ela faça o testemunho dela aqui, no sentido que é matricial para a gente. É onde o Rio de Janeiro vai poder mudar a sua interface com o quadro da segurança. É aí que reside o nosso trabalho, é nas UPPs. É em cima da área da onde a gente imaginava que o Rio tinha um mal instalado. E para desalojar de forma definitiva, você só vai fazer isso quando você tiver uma ação bem construída a nível econômico, social, de articulação de negócios. Esse programa é um programa que vai para o 9º andar do nosso prédio. Estamos agora construindo uma série de coisas, inclusive eu espero que esse grupo, como criativo ele é e quão bem liderado ele vai acabar traduzindo-se em outras iniciativas para a própria associação. Em termos criativos, no sentido de inovar, fazer coisas novas dentro desse mesmo espírito. Aquele é o quadro, primeiro é o 500. O que é o 500? O 500 é um programa que a prefeitura está fazendo a partir dos 450. Ela olhou para si e disse, caramba, cheguei aqui, 450 anos, estou mudando o Rio, o que eu faço nos próximos 50? Então essa operação também está em curso, eu mais tarde, mais à frente, vou explicar. Essa operação do Pacto do Rio, portanto, já foi pactuada em termos iniciais conosco e com o IPP. Esse negócio vai desenhar-se de uma forma mais executiva possível. Vamos ter um programa partilhado com esse programa. Também estará a prefeitura de um lado, mas nós estamos vamos dizer, o nosso mancho dentro do nosso voo, dentro da nossa mão, através de uma mão que nós convidamos para ser diretora da casa. Ela aceitou, e que foi a Eduarda Larroque. A Eduarda bota o chapéu da associação comercial, traz para cá uma ação consequente, um grupo de pessoas que conosco se agrega, e nós vamos fazer parte desse movimento através de uma ação de secretariado, de ação comum e de programação idêntica, de interação com os conselhos. Esse é uma pena que isso realmente é pequenininho, não dá para fazer isso. Vamos botar no site e mandar por e-mail para todo mundo. Então faz isso. A Valéria está dizendo que vai botar no site e vai mandar por e-mail para todo mundo. Eu acho que isso é fundamental, porque aí dentro estão todos os pilares que estão sendo desenvolvidos na forma conceitual pelo Pedro Paulo na prefeitura, no programa dos 500 anos. Não é coincidência, é uma articulação. Não é só uma articulação para você ver a direção, é para você poder fazer acontecer. Então, quando eu falo de mudança dentro da área do comportamento do conselho e falo, por exemplo, em segurança, eu falo uma mudança radical. Ou seja, nós vamos ter que olhar esse quadro com a preocupação do que a gente vai fazer. Aqui mesmo, na última reunião do Conselho de Segurança, vieram cá os representantes da área da Polícia Militar, no sentido de dizer qual é a transformação que eles estão fazendo. E, ao mesmo tempo, eles revelaram para a gente, coisa que não saiu em lugar nenhum, que nós não deixamos, um desastre. Ser carioca significa ser, hoje, um cidadão brasileiro que trabalha para uma solução nacional. Nós seremos e queremos ser o exemplo de uma solução para o Brasil. O cara tem que olhar o plano urbano e saber o que está acontecendo. Eu vou chegar a esse nível também. E ali dentro, esses 5 pilares que estão aí, falam o quê? Alto valor do homem, diversidade e cultura, falam da vida saudável, ativa e de bem-estar, falam da referência global e sustentabilidade e resiliência, fala na cidade competitiva, inovadora e de oportunidade, e fala do território conectado, integrado e democrático. Esses são os pilares no qual a gente está estribado com a prefeitura. E mais do que isso, de forma extensiva. Aí está o que seria o esboço da ação já desenhada e agora em curso para sua implementação e implantação, aonde o dedo da
nossa diretora, hoje, líder e presidente desse movimento, que vem de fora para dentro, mas aqui se instala como sendo um movimento da sociedade, que é o Pacto Rio, onde ela está relacionada à parte internacional, ao setor público, população, setor privado, setor de pesquisa e setor da área de terceiro setor. Eu não vou falar mais sobre isso, eu vou dar a oportunidade para que ela mesma faça algum esboço sobre isso. E, finalmente, aquilo que começa na próxima semana, daqui a uma semana e meia, começa o que eles chamam de laboratórios para o futuro. Essa visão do futuro da cidade vai estar em curso, vão ter 6 painéis diferenciados que nós vimos ali, que são aqueles pilares, os cinco pilares, vão ser cinco painéis, errei. Esses 5 painéis vão ser feitos em dias diferentes, a associação comercial está em todas as discussões e a montagem disso representa mais ou menos um caminho na busca de um grande salto para a cidade. Qual é esse grande salto? É inovar e contar com a participação de todos. Então, o principal momento é realmente a mobilização. Esse quadro de visão nos próximos 50 anos ajuda a gente a ver uma ação de futuro, mas nos dá condições de dar o primeiro passo. O Eduardo Rebouza estava comigo na prefeitura no dia que nós nos reunimos com as demais instituições e lá foi colocado para a prefeitura que nós precisávamos de um caminho crítico. Caminho crítico de tal ordem que a gente tivesse condições de, se no dia seguinte desse plano discutido, a gente desse o primeiro passo, na direção certa. Essa visão tem o engajamento da cidadania e as metas regionais de programa. Olhem o que é a rede de redes. Lamentavelmente não dá para ver, mas está todo mundo aí dentro. Ninguém está fora do processo. Então, esse quadro de grande conceito, e a rede de redes foi marca nossa, emblemática nossa e absorção por parte da prefeitura. Esse termo, rede de redes, está sendo discutido e debatido internamente. E quando a prefeitura sentou conosco, levou para dentro do programa Ação Conceitual. Ali dentro está, inclusive, a gente. A rede de redes é uma coisa que tem aquele momento em que a gente fala do individualismo, né? Uma forma muito exclusiva, muito egocêntrica, a gente resolve o nosso problema, e aquele que você entra no processo matricial de uma rede. E ela não pode ser cêntrica, eu não posso ser eu com muita gente. Tem que ser todo mundo distribuído. E aí você tem uma ação balanceada. Qualquer agente, quando ele faz o input, ele representa uma relação com os demais. Finalmente, a rede metropolitana, essa é uma outra coisa, lamentavelmente ele não estará conosco hoje, vai trabalhar diretamente vinculando a sua ação com a associação comercial. Aí está uma apresentação que ele fez ainda na época do painel ali feito com a presença do Antenor, do outro lado, lá direito, enfim, está no meio, está com aquele aceno de mão ali. Nós estamos fazendo esse trabalho já com bastante interesse, estamos mobilizando associações comerciais da região, estamos fazendo, inclusive, criando aonde não tem algumas áreas de interesse. Esse é o contexto onde o Estado se encontra, essa é a área dos municípios que vão fazer a agregação conosco nesse procedimento da área da grande metrópole, da Câmara Metropolitana que ele criou com a ação e a sua perspectiva de governança. A rede estadual, então, integra-se a esse processo, nós estamos hoje também ligados a todos os outros demais, desde o princípio da feira, do Fórum Permanente, que já existia uma relação bastante ampla, agora ela passou a ser umbilical. E, finalmente, essa parte regional. Essa parte regional está funcionando. Ela está funcionando como uma função do leste, do sudeste. Por quê? A identidade entre os 4 governos do Estado aconteceu. E os 4 governadores começaram a se encontrar. Os problemas são comuns, as dificuldades são comuns e os desafios são comuns. Então as soluções devem ser comuns. Por indicação do próprio governador Pezão, junto com o governador de Minas e junto com o governador de São Paulo, especificamente, e junto com o governador do Espírito Santo, a Associação Comercial, junto com as demais associações comerciais desses 4 estados, já colocou na mão da presidência um convite para ela se reunir conosco nesse procedimento. Então, vamos começar a juntar os nossos conselhos com os conselhos de lá, de Minas, São Paulo
Rio e Espírito Santo. E vamos começar com 2 deles. Conselho Empresarial, a Mulher Empresarial, um conselho que já tem homólogos e semelhanças nos 4 estados, já para se traduzir essa ação já num desenho inicial feito com eles, já está sendo marcada um procedimento e eu vou assinar uma carta de proposição com a presidente do nosso conselho esta semana, enviando para os demais. O conselho da área do jovem empresário, uma reunião feita, bolada, criada dentro desse quadro, que vai acontecer, quando é que vai ser, Matheus? Novembro desse ano, em que a gente vai reunir os 4 estados dentro desse players dessa ação. A ideia é convidar com que essas autoridades estejam juntas ao mesmo tempo nesse processo. É possível isso ter resultado? Sim. Aqui nessa mesma sala, a questão de 4 semanas, ou um pouco menos, ou um pouco mais, aqui estavam todos os representantes importantes da área logística fazendo uma primeira audiência pública no estado do Rio de Janeiro, num contexto de 4 audiências, sendo que a última já aconteceu em Brasília e já está em curso uma nova ferrovia entre Vitória e Rio de Janeiro. A área nacional, não vou me comprometer mais, mas toda ela tem uma ação de envolvimento com essas atividades. E a área internacional, ela está começando agora a tomar forma. A área internacional, ela toma forma com um patamar maior, ou seja, ela inclusive se estriba em cima de vários organismos, e um dos principais organismos que a gente começa pela primeira vez a fazer um primeiro evento vai ser com o próprio SEBRE, aqui na casa, no Rio de Janeiro, fazendo com que a gente faça uma grande discussão do Rio como centro financeiro. Essa visão ela vai combinar com várias outras. Columbia University, que é um legado que nos deixou a prefeitura na gestão do Antenor, agora está comungando os seus demais centros conosco. Vamos começar a trabalhar os 8 centros da Columbia University a níveis dispersos da área do mundo, aonde, contrapartida da nossa operação, estão nas outras pontas, Chambers of Commerce daqueles respectivos países. A mesma coisa está acontecendo em relação à AEB, a mesma coisa em relação ao Banco Mundial, ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que é o SEBRE, ao WCI, ao World Chamber Congress e ao World Chamber Forum da ICC e assim por diante. Nos lançamos a uma aventura, inclusive que a Eduarda Tapem está junto, que é sediar no mês de agosto, entre 23 e 27 de agosto, o primeiro encontro mundial de cartografia e de geociência. E nós vamos lançar com apoio da área mundial, no ano que hoje, esse ano, começa o ano internacional do mapa. A gente está fazendo um novo mapa para ver se nós introduzimos com o Ministério da Educação, obrigatoriamente nas escolas, onde o Brasil vai para o centro do mundo, na cabeça das crianças, e preferencialmente a gente pode se imaginar inicialmente como sendo um ambiente novo, ou seja, o Rio de Janeiro está também por conta dessa posição geográfica. É uma aventura que está sendo combinada com a UFRJ, no setor de geografia, cartografia deles, e a gente vai começar a trabalhar essa fase final, já está na parte política, de entendimento dos países, da atualização de todos os lados, para a gente poder lançar esse mapa ainda como base, interesse nosso, na reunião que vai acontecer no Sul América aqui em agosto.